Na aula de hoje falaremos sobre cálculo de medida de área. Na aula anterior verificamos os cálculos de áreas de 4 figuras mais conhecidas na geometria. Foram elas: quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo. Para a nossa aula de hoje, vamos verificar a área de algumas figuras geométricas: trapézio, losango e círculo. Área de uma região limitada por um trapézio. Para entendermos, vamos desenhar um trapézio de comprimento da base maior 7 cm, comprimento da base menor 3 cm e de altura 3 cm. Utilizando a mesma ideia de área verificada na aula anterior, teremos como unidade de medida de área 1 cm². Note que podemos fazer uma transformação em nosso trapézio, fazendo uma diagonal do ponto A até o ponto C. Assim, iremos fazer com que nosso trapézio se transforme em 2 triângulos, do qual já verificamos a fórmula para calcular a área. O triângulo azul tem como medida da base o comprimento da base maior, que é 7 cm, e de altura 3 cm. O resultado da área azul será de 10,5 cm². O triângulo laranja tem como medida da base o comprimento da base menor, que é 3 cm, e de altura 3 cm. O resultado da área laranja será 4,5 cm². Logo, a área do trapézio será de 15 cm². Logo, para calcular a medida de área de qualquer trapézio, podemos fazer o seguinte: a medida de área da região limitada por um trapézio é dada pela metade do produto da soma das medidas de comprimento das bases pela medida de comprimento da altura. Colocamos a incógnita B maiúscula na base maior, B minúscula na base menor e H na altura do trapézio. Como vimos, o trapézio se transforma em 2 triângulos, e nas duas fórmulas a altura é a mesma e devemos dividir por 2. Podemos utilizar a regra de fatoração e colocar a altura como evidência e multiplicar pela soma das duas medidas de comprimento, que são base maior e base menor, uma vez que ambas são divididas por 2. Então, podemos pensar na fórmula matemática para facilitar. A área é igual à soma das bases maior e menor vezes altura dividido por 2. A igual a B maiúsculo mais B minúsculo, entre parênteses, vezes altura dividido por 2. Área de uma região limitada por um losango. Para entendermos, vamos desenhar um losango de medida de comprimento da diagonal maior 6 cm e de medida de comprimento da diagonal menor 4 cm. Utilizando a mesma ideia de área, verificada na aula anterior, teremos como unidade de medida de área 1 cm². Note que podemos fazer uma transformação em nosso losango, fazendo com que a diagonal menor do ponto B até o ponto D divida o losango em 2 triângulos. O triângulo azul tem como medida de base o comprimento da diagonal menor, que é 4 cm, e de altura 3 cm, que é a metade do comprimento da diagonal maior. O resultado da área azul será de 6 cm². O triângulo laranja tem como medida de base o comprimento da diagonal menor, que é 4 cm, e de altura 3 cm, que é a metade do comprimento da diagonal maior. O resultado da área laranja será de 6 cm². Logo, a área do losango será de 12 cm². Logo, para calcular a medida de área de qualquer losango, podemos fazer o seguinte: a medida de área da região limitada por um losango é dada pela metade do produto das medidas de comprimento das diagonais. Colocamos a incógnita D maiúscula na diagonal maior e D minúscula na diagonal menor do losango. Como vimos, o losango se transforma em 2 triângulos exatamente iguais. Então, sempre iremos calcular o valor de um triângulo e multiplicar por 2. Contudo, como a área do triângulo sempre é dividida por 2 e ao final iremos multiplicar por 2, as operações se anulam.
devemos multiplicar apenas a diagonal menor pela metade da diagonal maior. Então, podemos pensar na fórmula matemática para facilitar. A área é igual a diagonal menor vezes a diagonal maior dividido por 2. A igual a D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. Área de uma região circular. Para entendermos, vamos desenhar um círculo. Diferente das figuras anteriores, no círculo vamos realizar já a transformação. E para isso, vamos recortar o círculo em pequenos pedaços até o centro e alinhar as figuras recortadas. Perceba que cada vez que os pedaços recortados forem menores, a figura organizada se aproxima cada vez mais da figura de um retângulo. Sendo assim, podemos concluir que a área de um círculo é aproximadamente a mesma que a de um retângulo, onde devemos multiplicar base vezes altura. A altura do retângulo nada mais é que a medida do raio do círculo. A base do retângulo nada mais é que a medida da metade da circunferência, que é a mesma coisa que perímetro do círculo, que é igual a π vezes o raio. Como no cálculo o raio é multiplicado por ele mesmo, podemos fazer a medida do raio ao quadrado. Logo, para calcular a medida de área de qualquer círculo, podemos fazer o seguinte: a medida de área da região circular é dada pelo produto da medida de comprimento do raio ao quadrado por π, que vale aproximadamente 3,14.